quero somente transmitir a palavra do Senhor. E dentro dessa ligação de amizade, às vezes rola uma espécie de proteção, um amigo ou uma amiga querendo proteger aquele amigo, aquela pessoa que está passando por uma situação de desvantagem, por alguma situação, por algum motivo, seja porque alguém está falando mal, seja porque o seu amigo ou a sua amiga está sendo injustiçado ou injustiçada, e você tendo essa condição, você toma a frente e fala, opa, pera lá. E são diversas situações onde a nossa amizade é testada, né? E às vezes essa amizade é testada, muitas vezes, quando nós presenciamos alguém falar mal desse amigo e às vezes a gente deixa se levar, ou nos calamos, ou concordamos. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem que ele levou a sério essa questão de amizade. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós vemos em 3 passagens, e não serão essas passagens que nós iremos meditar, mas nós vemos 3 passagens, onde um homem foi conhecido por ser amigo de Deus. E talvez vocês já saibam que eu estou falando de Abraão. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, em Isaías, capítulo 41, versículo 8, e em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Nessas 3 passagens, os autores, eles chamam a atenção de todos para dizer que Abraão, ele foi conhecido como amigo de Deus. Abraão, ele foi considerado justo, porque pela fé, ele creu em Deus. Isso está escrito em Romanos, capítulo 2, capítulo 4, versículo 22. Pela fé, Abraão foi considerado justo, porque ele creu em Deus. Ele não só foi conhecido como amigo de Deus, mas como alguém também que tinha fé em Deus, que acreditava em Deus. E a confiança de Abraão em Deus é onde estava estabelecida a sua amizade com o Criador. Ele soube desenvolver em meio às circunstâncias tamanha amizade que centenas de anos à frente e milhares de anos à frente e até hoje, depois de muitos milhares de anos, até hoje, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós vemos que Abraão foi conhecido e é conhecido até hoje como amigo de Deus. Eu gostaria apenas de abordar alguns pontos sobre a vida de Abraão. Isso nos fará vê-lo de uma forma um tanto panorâmica. É claro que quando falamos de um homem que é conhecido como um dos personagens principais da história bíblica, existem diversos pontos que merecem ser analisados, e aqui não é a minha intenção ser injusto com a biografia de Abraão, deixando de abordar suas inúmeras experiências com Deus. O que faremos aqui será apenas refletir sobre alguns pontos da vida desse homem, enxergarmos o que podemos aplicar em nossas vidas nos dias de hoje. Então eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, a sua Bíblia, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 21 até o versículo 25. Os irmãos vão colocar aqui no telão, mas eu gostaria de pedir um favor para você. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Somente leia no telão, você que não trouxe a sua Bíblia. Porque uma coisa, irmãos, me perdoem, eu tenho percebido que nós temos deixado de ler a nossa Bíblia. E muitas vezes nós viemos até a igreja e não acompanhamos a leitura da nossa Bíblia. Então, eu peço a você, por gentileza, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Caso você não tenha trazido,
Acompanhe aqui no telão, por favor. Eu vou ler na minha versão e vocês leem nas suas versões também, tá bom? A partir do versículo 21, Romanos 4, diz assim: estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nessa noite, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Senhor, fala aos corações do meu irmão, da minha irmã, dos meus diversos irmãos e irmãs nesse lugar, e aqueles que estão em seus lares, nas suas casas, Senhor, que o Teu Espírito Santo também ministre no coração de cada um deles. Ó Deus, que eu seja um instrumento do Senhor para levar a Tua palavra, para pregar a Tua palavra, Senhor, porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meu caminho é a Tua palavra, Senhor. Ajuda-me, Senhor, que o Teu nome seja glorificado através da pregação da Tua palavra. Amém. Então, irmãos, nós vimos que a amizade de Abraão foi estabelecida por diversos fatores, mas principalmente porque ele creu e porque ele confiou em Deus. Então eu gostaria de abordar alguns pontos aqui, algumas características que levou Abraão a desenvolver ainda mais a amizade dele com Deus. A primeira característica: Abraão, ele tinha consciência, aliás, ao longo da sua trajetória, na sua caminhada com Deus, ele começou a perceber que viver pela fé fazia com que ele confiasse em Deus, apesar das circunstâncias. E isso deve ser algo absoluto em nossas vidas. Nós, pela fé, devemos confiar em Deus, apesar das circunstâncias que nós passarmos. Isso Abraão viveu. Abraão, ele vivenciou inúmeros recomeços. Abraão, ele viveu em um período em que não era comum estabelecer-se em um determinado local fixo, porque até então, no começo do capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que Deus o chama para um lugar que Abraão sequer conhecia. Aliás, no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, Abraão já começa a lidar com alguns tipos de mudanças na vida dele. Porque lá no final do capítulo 11 de Gênesis, diz que o pai de Abraão, junto com seus irmãos e toda a parentela ali envolvida na ocasião, saíram de um determinado lugar e foram para outro lugar. E se hospedaram, se estabeleceram num lugar chamado Harã. E depois de de um determinado momento, de um determinado período, quando tanto um irmão de Abraão quanto o pai de Abraão havia morrido, ambos haviam morrido, o que Deus chega até Abraão e diz? Faz o convite para Abraão, desafia Abraão a sair do meio da sua parentela, a sair da sua terra e ir até um lugar onde o próprio Deus o mostraria. Então, Abraão, no momento ele era Abrão, ele nunca teve medo de recomeço. Haverá momentos em que a nossa fé será provada, em que não teremos a quem recorrer, a não ser ao Senhor Jesus Cristo. Abraão teve momentos na vida de Abraão que ele não tinha a quem recorrer, senão ao próprio Deus. A única dependência de Abraão era o próprio Deus.
Então aqui é mais uma lição que nós podemos pegar para nós, que haverá momentos, aliás, já houve momentos na sua vida, onde a única pessoa a quem você pôde recorrer foi só Cristo. A única pessoa que pôde estender as mãos foi Deus. E isso ao longo da nossa vida, ao longo do nosso relacionamento com Deus, é um fato que nós teremos que nos acostumar, de que haverá situações onde somente Deus estará do nosso lado ali. Seja durante uma cirurgia, uma operação grave ou não, por mais que os nossos parentes, os nossos familiares nos amam e nos amem, na mesa de cirurgia, quem vai estar cuidando de nós será Deus. Existem momentos em que familiar nenhum poderá fazer aquilo que só Deus pode fazer e tem o poder para fazer. Até no momento da separação com seu sobrinho Ló, ele deu ao seu sobrinho a escolha de escolher. Aliás, estou sendo até redundante. Deu a escolha para Ló, para onde ele queria ir. Porque sabia que a dependência dele estava em Deus e não em circunstâncias humanas e materiais. Vocês se lembram quando Ló e Abraão se separaram? Os pastores de Ló e de Abraão estavam entrando em conflito, porque eram muitas as riquezas que eles tinham. Então Abraão falou: meu sobrinho, não é conveniente que os nossos pastores briguem e que nós viemos a brigar. Vamos romper aqui, vamos nos separar. O lugar que você escolher, eu escolherei o lado contrário. E Ló, olhando com as vistas naturais, humanas, ele escolheu o lugar onde poderia ser mais conveniente para ele, um lugar que era mais próspero, uma terra que era próspera. Mas Abraão, ele não se importou com isso, porque ele sabia que independente do lugar que ele fosse, ainda que ele fosse para o deserto, se Deus estivesse no negócio, ele prosperaria. Irmãos, quando Deus está no negócio, a gente pode ir para o Polo Norte e vender gelo, que a gente prospera. Mas quando Deus não está no negócio, a gente pode ir para o deserto vender água, que a gente não prospera. Então, contextualizando, Abraão, ele pensava dessa forma: por onde quer que eu vá, o Senhor sempre vai estar comigo. E esse deve ser um pensamento que nós devemos guardar dentro de nós. Por onde quer que nós formos, o Senhor estará nos honrando, porque com Ele nós temos uma relação de amizade. Mas não é uma amizade onde é baseada por interesses. É uma amizade que é baseada pela graça de Deus, pela infinita misericórdia dEle, pela ação de ter enviado Jesus para morrer na cruz por nós. Tamanho era o amor dele por nós. Nós devemos chamar Deus para tudo aquilo que nós realizarmos. Qual o projeto que você tem para 2021? Chame Deus para dentro do seu projeto. Não faça o seu projeto afastado de Deus. Deixe Deus como a pessoa central para dirigir os seus planos e os seus projetos. Então, o primeiro ponto: viver pela fé nos faz confiar em Deus apesar das circunstâncias. E dentro dessas circunstâncias, deixe Deus dentro dos projetos. Seu relacionamento com Deus foi reconhecido por sua descendência mais próxima: Isaac, Jacó e posteriormente, lá na frente, já no final do livro de Gênesis, com José também. E pelas demais pessoas. Abraão acreditou no Deus que havia chamado em Harã, em Gênesis capítulo 12. Abraão, ele confiou e acreditou naquilo que Deus tinha para ele. O grande problema de nós todos, irmãos, é que muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós. E quando eu falo que nós duvidamos, eu não estou aqui baseado em coisas do tipo material, do tipo de plano de carreira. Não.
Muitas vezes nós duvidamos daquilo que Deus pode agir numa situação que nós não conseguimos fazer nada. Muitas vezes a gente coloca expectativa e a confiança em seres humanos e deixamos de levar as coisas para Deus. E muitas vezes nós desprezamos a amizade que nós estamos desenvolvendo com Deus, viramos as costas para Deus. Você já passou por uma situação onde você estava conversando com uma pessoa, chegou outra, e essa pessoa desviou a atenção dela que estava para você e virou para outra e te deixou no vácuo? Muitas vezes isso que nós fazemos com Deus. Nós estamos falando com Deus e não deixamos os problemas, não relatamos a situação que estamos passando totalmente diante do Senhor. Quando vem outra pessoa ao nosso lado, nós queremos terceirizar aquilo que nós poderíamos entregar para Deus, para outra pessoa. Ele soube transmitir as suas experiências com Deus e a sua posteridade. Irmãos, aqui, Abraão, ele soube falar da sua fé, ele soube falar da sua relação que ele desenvolvia com Deus, com Isaac, com Eliezer, com toda a sua casa. Toda a sua casa, todos os seus empregados sabiam que Abraão tinha um relacionamento íntimo com um Deus verdadeiro, com um Deus criador. Tanto é que os outros povos, e aí se você ler a vida de Abraão, você verá que outros povos pagãos, reconheciam que Abraão de fato tinha um relacionamento diferente com um Deus que eles não conheciam. E ele soube transmitir isso tanto para a família quanto para os seus empregados. Ou seja, todos aqueles que estavam debaixo dos seus cuidados, ele soube transmitir a sua fé, a sua relação de fé com Deus. E às vezes, irmãos, eu gostaria de fazer essa observação, trazendo para nós. Muitas vezes nós temos esse relacionamento íntimo com Deus, nós desenvolvemos essa amizade com Deus, só que nós falhamos em transmitir essa amizade para os nossos filhos. Nós muitas vezes não conseguimos transmitir a nossa fé em Deus, fazendo com que os nossos filhos consigam enxergar esse relacionamento que nós temos com Deus. Deixe-me explicar um pouco melhor. Muitas vezes, nós tivemos todos aqui tiveram diversas experiências com Deus. Muitos aqui têm anos ou décadas de caminhada com Deus. E muitos de vocês, inclusive eu, tive diversas experiências com Deus. Experiências dolorosas, onde eu aprendi muito, mas experiências maravilhosas, em momento de alegria. Mas todos nós já tivemos algum tipo de experiências com Deus. Deus já se revelou a nós em diversas circunstâncias, onde nós hoje reconhecemos de que sem Deus nós não somos ninguém e nada. Mas muitas vezes nós deixamos de orar ao Senhor e pedir para que Deus se revele aos nossos filhos também. Devemos orar para que os nossos filhos anseiem em receber a revelação de Deus, para que Deus possa se revelar aos nossos filhos também. Irmãos, cristão adulto não é sinônimo de que os filhos serão crentezinhos, não. Uma vez crente, não tem crentezinho. Uma vez pastor, não tem pastorzinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Cada um de nós devemos nos responsabilizar e orar em oração a Deus. Pedir ao Senhor: Senhor, revele-se ao meu filho, revele-se à minha filha da forma como o Senhor se revelou e se revela para mim. Que o meu filho e a minha filha, essa é a minha oração e a oração da Patrícia. A gente tem orado ao Senhor: Senhor, se revela ao Matias da forma como o Senhor tem se revelado a nós. Senhor, se revele a Caroline da forma como o Senhor tem se revelado a nós. E nós acreditamos que Deus vai se revelar a eles. De repente o seu filho, a sua filha não está na igreja, mas ore ao Senhor: Senhor, se revele ao meu filho.
Senhor vai se revelar ao seu filho. O Senhor vai se revelar à sua filha, à sua posteridade. Creia. As experiências que nós temos são nossas, não são dos nossos filhos. Abraão teve Isaac, teve mais 6 filhos, eu acho, e mais Ismael. Isaac, especificamente Isaac, que era o filho da promessa. Isaac teve a experiência dele com Deus. Então ore para que seus filhos tenham experiência com Deus. Billy Graham foi um dos pregadores mais famosos do último século. E Billy Graham, ele viajou o mundo pregando o evangelho. Só que Billy Graham e a esposa dele sofria com um dos seus filhos, o único filho homem, chamado Franklin Graham. Esse rapaz, ele deu muito trabalho. Enquanto o pai viajava o mundo pregando o evangelho, o filho dele estava perdido dentro de casa. Mas sabe de uma coisa? Billy Graham, ele sempre dizia: eu tenho certeza que Deus vai se revelar a cada um dos meus filhos. E chegou um momento que Deus se revelou ao filho dele. Tem um livro chamado O Filho Rebelde de Billy Graham. Esse livro é muito bom, eu já li, o Tiago já leu também. Fala sobre a vida desse rapaz. E hoje, após o pai ter falecido, antes do pai ter falecido, ele já, como convertido, ele ajudava na instituição onde o pai já havia fundado. Nós devemos clamar a Deus, para que os nossos descendentes conheçam a Deus da forma como nós conhecemos. Deus mostrou a Abraão e aos demais povos que Ele é um Deus que atua, não importa o limite do território que ele esteja. Pois quando Deus chamou Abraão em Harã, onde hoje é conhecido como Turquia, Ele continuou agindo nas demais circunstâncias que Abraão passou, seja em Canaã ou seja no Egito. Irmãos, Deus, Ele age na nossa vida, independente de nós estarmos no Brasil, no Jardim das Pedras, no Jardim Noronha, em São Paulo, ou em outro continente, em outra cidade. Não há barreira territorial ou geográfica para que Deus continue agindo nas nossas vidas. Não sei para onde Deus vai levar cada um de nós, não sei quais são os seus projetos, mas Deus continuará atuando e cuidando de cada detalhe da sua vida. Então esse é o segundo ponto. O seu relacionamento com Deus deve se fazer conhecido com a sua descendência e com a sua família. Viver pela fé nos faz querer rejeitar o pecado. No entanto, sabemos que isso não nos impedirá de cometer erros. Viver pela fé faz com que a gente queira rejeitar o pecado. Mas muitas vezes nós iremos cair em erros. Nós iremos pecar. Abraão pecou. Abraão errou. Abraão foi conhecido como o pai da fé. Sua fé no Deus Altíssimo, até então desconhecido, onde ele e sua família vivia, o fez viver o sobrenatural. Sua fé não só o tornou pai de Isaac, como também o tornou como pai de uma grande nação. E a Bíblia diz que por ele todas as famílias seriam benditas. Nós somos benditos hoje, porque começou lá atrás no chamado de Abraão. Nós somos benditos hoje pelo sacrifício de Cristo, mas também porque um homem aceitou o desafio lá em Gênesis capítulo 12. A fé que o tornou referência entre os judeus e entre os cristãos foi uma fé que o próprio Deus plantou em seu coração. Abraão sabia que aquele modo de vida não seria fácil, tanto é que por diversas vezes ele falhou. Se vocês lerem a história, a vida de Abraão, vocês verão quantas vezes Abraão errou. Seja porque ele mentiu no Egito ou em Gerar, dizendo que Sara era apenas a sua irmã.
seja porque tentou pegar um atalho para ter um filho com a escrava egípcia Agar, seja porque lá no início do seu relacionamento com Deus, não obedeceu fielmente a Deus quando resolveu levar consigo seu sobrinho Ló. Porque se Ló não tivesse ido lá atrás com ele, tivesse deixado, não teria tido tantos problemas com Ló, né? Seja na separação, seja na guerra que teve dos 5 reis contra os 4 reis. Então, uma desobediência lá atrás causou uma certa consequência na vida de Abraão posteriormente. Nossa vida, irmãos, é feita de processo, diversos processos. As inúmeras escolhas e experiências que passarmos ao longo da vida nos servirá de reflexo e de moldagem do que seremos futuramente. Tudo isso que a gente está passando está nos moldando de certa forma, para nos fazer alguém de alguma forma lá na frente. Basicamente é isso que nós somos hoje. Fomos moldados por escolhas e experiências que fizemos no passado. Aquilo que nós temos e aquilo que nós somos hoje é graças às escolhas que nós fizemos lá atrás. Seja escolhas ruins ou escolhas boas. De alguma forma, as experiências que nós tivemos no passado impactou para o que nós somos hoje. Alguns de nós, em algumas experiências difíceis, nos tornaram às vezes um pouco amargos, um pouco azedos. Mas essas mesmas experiências que nos tornaram ou nos tornam um pouco mais azedo, um pouco mais amargo, em outras pessoas podem refletir algo diferente, onde as experiências mais dolorosas fizeram com que aquelas pessoas se tornassem muito mais amorosas do que ela era. Fizesse com que ela fosse muito mais empática do que ela era. Então cabe a nós, irmãos, sabermos tratar como lidaremos com as experiências que nós já passamos e com as experiências que nós iremos passar. Deus nos chamou para sermos pessoas melhores, para desenvolvermos um relacionamento cada vez melhor com o Senhor. Viver pela fé, e esse é o último ponto, nos faz criarmos e mantermos um relacionamento com Deus. Isso nos faz refletir o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. O necessário e não propriamente o que queremos. Deus vai nos dar o que nós necessitamos, nem sempre aquilo que queremos. Mas para isso a gente deve buscar o reino de Deus, um relacionamento com o Senhor, desenvolver amizade com Deus. Às vezes nós queremos desenvolver uma amizade com um determinado irmão, com uma determinada pessoa no nosso trabalho, mas será que nós temos a mesma dedicação para querermos desenvolver essa amizade com Deus? E essa amizade com Deus, ela começa a se estabelecer de diversas formas. Basta querer ter prazer em ler as Escrituras. De repente você não leu tanto as Escrituras de capa a capa, mas se você se dedicar em ler na maratona bíblica, se ater em um determinado livro para você entender melhor aquele livro, comece de algum ponto de partida para desenvolver essa amizade com o Senhor, em oração, lendo boas literaturas cristãs para conhecer mais acerca das coisas de Deus. E os nossos projetos pessoais não deveriam interferir no propósito maior daquilo ao que nós fomos criados. Às vezes os nossos projetos pessoais, irmãos, tendem a tomar um lugar de referência daquilo que é o lugar de Deus. Às vezes você foi chamado para ser professor, professora, para ser motorista, para ser segurança, para trabalhar na área da gastronomia, nessas diversas esferas, onde você atua como empregado de alguma empresa. Você também
pode testemunhar e ser testemunha do Senhor nesse lugar, sendo um bom funcionário, não fazendo coisa errada. E não precisa falar direto do Evangelho não, porque você foi colocado lá para desenvolver a sua função trabalhista e não para pregar o Evangelho propriamente dito. Mas você pode aproveitar as diversas oportunidades para testemunhar de Deus. Assim como um profissional autônomo, liberal, da mesma forma, fazendo o que é justo, fazendo aquilo que não é errado, as coisas certas. Devemos ansiar em criar e manter um relacionamento com Deus, independente daquilo que a gente vai perder ou não. E muitas vezes nós deixamos de nos relacionar com Deus porque nós analisamos friamente de uma forma humana e começamos a ver que se nós formos muito íntimos com Deus, nós teremos que abrir mão de muitas coisas erradas que nós fazemos. No livro 8 das Confissões de Agostinho, que é o contexto nesse livro, o livro 8, que é o contexto onde fala sobre a conversão de Agostinho. Ele fala que ocorre algo que marca muito a vida dele. O que podemos dizer que é um acontecimento que antecede a sua conversão, o seu conhecimento com Deus. Ele já andava com as suas experiências pessoais, ele já pressentia que ele ia ter um relacionamento, que ia ter um encontro com o Senhor. E ele diz que Simpliciano, um dos seus amigos, contou que Vitorino, ele tomou uma certa atitude, que essa atitude fez com que fosse inspiração para Agostinho se render ao Senhor. Ele disse: de fato, toda a sua narração tinha esse mesmo fim em vista, porém, quando depois acrescentou que nos tempos do imperador Juliano tinha sido promulgada uma lei proibindo os cristãos ensinarem literatura e oratória, lei que Vitorino, esse amigo de Agostinho, abraçou, preferindo assim abandonar antes a escola dos oradores do que abandonar a escola dos oradores do que abandonar a vossa palavra, com que tornais eloquentes as línguas das crianças. Pareceu-me que com essa atitude de rejeitar tudo que Vitorino tinha à sua disposição, era não só corajosa, como o tornou muito mais feliz, por ter encontrado ocasião propícia para se entregar a vós. Agostinho está dizendo: me admirou muito meu amigo ter abrido mão de tantas coisas que ele poderia conquistar e que ele já havia conquistado. Abandonou tudo para servir ao Senhor. Isso mexeu tanto com a vida desse homem, que posteriormente ele abandonou toda a sua carreira para se dedicar à vida sacerdotal diante do Senhor. Viver pela fé é muito mais do que cumprir um conjunto de regras, pensando que assim irá conseguir o favor de Deus. Viver pela fé é saber que, independente do que fizermos, sempre seremos carentes e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Irmãos, a nossa fé não é baseada em obras. A nossa fé é baseada pela graça e pela misericórdia de Deus. Se a nossa fé fosse baseada em obras, todos nós estaríamos perdidos e condenados. Porque por mais que nós fizermos, nós sempre seremos o servo inútil. Porque nós sempre estaremos fazendo aquilo que o Senhor sempre nos ordenou. Então, a graça e a misericórdia do Senhor é quem sempre vai ser o respaldo maior para que nós sejamos salvos. Infelizmente, ao invés de vivermos pela fé e de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, estamos mais preocupados em saber se a gente vai passar ou não pela grande tribulação. Estamos mais preocupados se perderemos a salvação, se podemos perder a salvação ou não. Estamos mais preocupados em saber se foi Samuel ou se não foi Samuel que apareceu para Saul em 1 Samuel capítulo 28. Estamos mais preocupados em classificar pecados, se aquilo é pecado ou se aquilo não é pecado. Isso pode, aquilo não pode, e deixamos de consultar muitas vezes o que diz a Bíblia. Muitas vezes nós classificamos tantas coisas que a Bíblia diz que é e nós dissemos que não é.
E a Bíblia diz muitas vezes que o fofoqueiro, o que planta contenda entre os irmãos, o invejoso, quem deseja um homem ou uma mulher que está comprometido ou já estando comprometido, ou já estando compromissado. Tantas coisas que é pecado e a gente passa a vista grossa. E às vezes a gente deixa de ter um relacionamento com Deus porque a gente está preocupado com assuntos secundários. Vamos ler a Bíblia. Está passando na Record uma novela chamada Gênesis. Muito cuidado, irmãos, com a famosa licença poética que os autores têm adotado. O que é a licença poética? É acrescentar fatos que a Bíblia não está dizendo. Então, dentro dessa licença poética, tomem muito cuidado. Se vocês assistirem, leiam a Bíblia. Se querem conhecer a Deus e a Bíblia, leia a Bíblia. Não se baseiem em novela para querer conhecer quem é Deus. Então, para concluir aqui, irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos se destacar que o chamado que Deus fez a ele, fez com que ele se destacasse dos demais homens e das demais mulheres. O que tem sido destaque na nossa vida? Será que o chamado de Deus na nossa vida tem sido algo que os outros percebem que é algo que se destaca? E olha que quando nós estabelecemos uma amizade com o Senhor, não está dizendo que nós estaremos livres de todas as dificuldades, de todas as angústias, de todas as ansiedades. Não. Até então, porque todos esses homens e essas mulheres que desenvolveram um relacionamento íntimo com o Senhor, eles passaram por situações terríveis. Mas existe um evangelho que tem surgido nos últimos tempos, de que diz que você é mais do que vencedor em tudo, que nada de mal vai acontecer com você. Irmãos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim como os apóstolos que foram martirizados. Assim como as pessoas que continuam passando por dificuldades em diversos continentes aí por conta do evangelho. Esse evangelho triunfalista tem feito muitas pessoas caírem, desacreditarem de Deus. E Deus, Ele nunca prometeu uma vida totalmente maravilhosa, não. Porque lá em João capítulo 16, versículo 33, diz que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Jesus quis dizer? Tem de bom ânimo, confiem em mim, confiem em Jesus. Devemos confiar em Jesus. Seja na angústia, na ansiedade, na escassez, no perigo de morte, seja quando estamos passando por dificuldades dentro da família e tudo está dando errado, precisamos parar para refletir se de fato estamos preparados para esse tipo de conversa e para exercer esse tipo de fé. Às vezes é difícil para mim, irmão. Às vezes é difícil para você. Mas Deus está nos chamando para termos um relacionamento íntimo com Ele. Para que a gente viva pela fé nele. Quem pode criar o sobrenatural é Deus. Se Deus fizer, Ele é o quê? Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele é Deus. Continua sendo Deus. A nossa amizade não pode ser baseada em interesse. Uma amizade que é estabelecida por interesse, essa amizade não dura muito tempo. E a gente tem uma aliança com Deus, uma aliança de amizade, que é por toda a eternidade. Então cabe a nós querermos desenvolver essa amizade, vivermos essa amizade, ou tratar Deus simplesmente como um colega. E aí? Amizade, amigo ou colega de Deus? Que a gente possa refletir no nosso relacionamento com o Senhor. E que a gente possa refletir
Assim como nos dois últimos versículos que nós lemos, o versículo 24 e 25 de Romanos capítulo 4, que diz que Jesus foi entregue para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos resgatados. Em Romanos capítulo 3 diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Deus nos chamou para sermos amigos dele e não para ser colega. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de refletir acerca das Tuas Escrituras Sagradas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos chamou à reflexão sobre nosso relacionamento com o Senhor. Nós vimos na Tua palavra que Abraão, ele foi conhecido como justo, porque creu no Senhor, porque teve fé no Senhor, porque em meio às dificuldades jamais abandonou o Senhor. Sabemos também, Senhor, que foi o Senhor quem plantou essa fé dentro do coração de Abraão. Então eu te peço, Pai, que essa fé, não digo essa exatamente a mesma fé, mas ajuda no Senhor, planta dentro de nós essa fé, que faz com que nós acreditemos em meio às dificuldades, que nós consigamos continuar a andar em meio às tormentas, que em meio às dificuldades, Senhor, seja dentro de casa, no trabalho, por onde quer que nós estivermos, nós continuemos a andar e olhar para o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a transmitir o nosso relacionamento que temos com o Senhor para a nossa descendência. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse vínculo de amizade com o Senhor que o Senhor tem nos convidado a viver, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus. Ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades. Que as dificuldades não sejam maiores daquilo que nós temos em relação ao Senhor. Que os nossos erros e pecados não sejam pedra de tropeço para fazermos parar o nosso relacionamento com o Senhor. Mas que os erros, as dificuldades, os pecados nos ajudem a nos aproximarmos ainda mais do Senhor. E entendermos o quanto nós precisamos estar cada vez mais perto de Ti, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor.